Então, tantas promessas que tem na Bíblia, promessas que Deus direcionou direto para Abraão e liberou para Abraão, e essas promessas nos alcançam hoje. Amém? Então, queridos, precisamos estar atentos a isso, né? Então, vamos buscar entender algumas coisas, para que a nossa visão espiritual ela possa expandir, e que possamos enxergar algo mais profundo da parte de Deus sobre nós. Em Oséias 4:6, né, Deus falou que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então precisamos conhecer, e conhecer o quê? Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, e daí que a gente vai poder crescer de uma forma efetiva, e não perecer. Glória a Deus, quantos estão me entendendo? Então eu quero falar um pouco para vocês a respeito da ceia do Senhor, né? Depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, Deus inicia a libertação do povo hebreu, né? daquela escravidão, daquele jugo de escravidão. E de que forma o Senhor tirou o povo das mãos de Faraó, das mãos dos egípcios, né? De que forma o Senhor tirou aquele povo da escravidão? Foi com mão forte e poderosa. Então Deus deferiu sobre o Egito várias pragas, né? Eu vou ser mais exato com isso. Deus deferiu sobre o Egito 9 pragas muito ferozes, para libertar o seu povo. E ainda faltava mais uma praga antes que o povo pudesse sair do Egito. E o que foi que aconteceu? Quando Deus anunciou a praga, Deus também anunciou de que forma ia salvar o seu povo. E aí Deus institui a Páscoa. Deus pede para que pudesse separar um cordeiro, cada família separasse um cordeiro, para que aquela praga, aquela 10ª praga que viria sobre o Egito não afetasse o povo hebreu, e aquele povo hebreu pudesse ter salvação. A praga, o que seria essa praga? Essa praga era a morte dos primogênitos, de todos os primogênitos. Mas então Deus, para salvar o seu povo, Deus institui a Páscoa e diz para o seu povo: olha, vocês vão pegar um cordeiro, e deu a idade certa daqueles características específicas para aquele cordeiro, e aquele cordeiro seria sacrificado, e o sangue daquele cordeiro seria colocado nos umbrais das portas. Glória a Deus. Só que também durante aquela festa, eles ficaram vários dias comendo pão sem fermento. E o que é que eu enxergo na festa da Páscoa? Eu enxergo pão e vinho. Eu enxergo corpo e sangue. Quantos estão me entendendo? O sacrifício e o sangue do cordeiro aqui simbolizam a salvação e liberdade dos judeus. Amém? O sangue e o pão, o corpo e o sangue de Cristo, simbolizando a libertação daquele povo judeu, daquele jugo de mais de 400 anos de escravidão. Glória a Deus. O mundo, queridos, ele tenta distorcer o real significado da Páscoa. Eles querem trocar o cordeiro pelo coelho, certo? E querem trocar o presente da salvação por chocolate. E assim perverter aquilo que Jesus, que Deus preparou para nos salvar, e tirar o foco daquilo que é real com o que é irreal. Satanás, ele é imitador. Ele não cria, ele imita. Então Deus criou e ele vem tentando imitar, tentando distorcer aquilo que Deus fez, para que nós não possamos, para que não viemos a entender aquilo que Deus quer. Glória a Deus, ele quer nos roubar o entendimento, para que nós não tenhamos vida.
E queridos, quero trazer um detalhe para vocês. Vocês sabem em que época Jesus foi crucificado? Jesus, ele foi crucificado durante a Páscoa. Durante a festa de Páscoa. Deus mostrou a ceia para os hebreus através da Páscoa. E Jesus, muito tempo depois, fez a ceia de novo, em frente aos seus discípulos. E da mesma forma que Deus lá atrás no passado, lá no Egito, disse para Moisés: façam isso eternamente como um memorial. Da mesma forma, Jesus, quando ceiou com seus discípulos, disse: façam isso em memória de mim. Amém? E para que nós possamos evoluir, entender e compreender a profundidade que Deus quer nos levar, nós precisamos nos livrar de algumas marcas às vezes impostas pela religiosidade, marcas impostas pelo mundo. Queria pedir para o Gabriel colocar o primeiro texto, Êxodo 3, versículo 13. Êxodo 3, 13. A palavra do Senhor diz assim: então disse Moisés a Deus: eis quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Deus estava enviando Moisés para libertar o povo de Israel. E aí chama Moisés e começa a falar com Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo. Só que Moisés estava carregado de marcas de muitos e muitos anos de uma cultura egípcia, onde há muitos deuses, onde cada deus tem um rosto, cada deus tem um nome, cada deus tem um amuleto diferente. E Moisés, marcado por essa cultura mundana de vários deuses, quando tem um encontro com Deus, que Deus quer enviar ele para libertar o povo, ele pergunta para Deus: sim, mas eu vou chegar lá e vou perguntar, eles vão me perguntar que Deus me enviou, e eu vou dizer que foi Deus quem? E a resposta de Deus a Moisés foi bem direta: diga que eu sou, lhe enviou. Deus estava dizendo para Moisés: eu não preciso de um rosto, eu não preciso de um nome, eu não preciso de um amuleto, não preciso nada disso para ser quem sou. Eu sou Deus e pronto. Ele estava limpando essas marcas de religião de Moisés. Era necessário muito mais que a libertação da escravidão. A mentira cultural religiosa de vários deuses precisava ser retirada da mente do povo de Israel. E Deus, em sua infinita sabedoria, lançou sobre o Egito 10 pragas. Uma praga para derrubar cada deus egípcio. A força devastadora de cada praga era tão grande que Deus precisou endurecer o coração de Faraó, para que ele pudesse resistir a todas as pragas, para que se caíssem todos os deuses do Egito. Para Deus nos libertar, queridos, Ele vai fazer cair todas as estruturas religiosas da nossa vida. Para Deus nos libertar, Ele vai ter que derrubar todas as estruturas mundanas da nossa vida. Tudo que foi implantado sobre mentira tem que cair. Para isso pode ser devastador. Para que toda essa mentira que Satanás tenta impor sobre nossas vidas, né? Hoje nós vemos muito isso através da televisão, quer deturpar, quer mentir, quer enganar. Satanás, ele usa várias ferramentas para enganar o povo de Deus,
para nos tirar do entendimento, para que nós não possamos romper. A liberdade só vai vir sobre as nossas vidas quando cair toda a mentira. E é por isso que a verdade ela é libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mantenha mente e espírito abertos para receber algumas coisas novas da parte de Deus. A nossa adoração, queridos, ela tem que ser focada na essência do único Deus verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A nossa adoração, ela deve estar voltada não para um rosto, não para uma forma ou figura. A nossa adoração, ela deve ser a contemplação para aquele que era, que é e há de vir. E eu faço uma pergunta a você, e você possa buscar respostas no seu espírito para essa pergunta. Qual estrutura tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Qual estrutura tem tomado esse lugar? É o dinheiro, pessoas, poder? Sabe, queridos, o astuto, ele pode vir de várias formas diferentes, mas no final das contas, o que ele quer é roubar o trono de Deus, desde o princípio. Quando ele era anjo, que ele estava lá no céu, foi isso que ele tentou, roubar o lugar de Deus, roubar o trono de Deus. E aí o que foi que aconteceu? Ele caiu, e hoje ele está tentando mais uma vez roubar o trono de Deus no nosso coração. E ele quer colocar coisas, às vezes pessoas, às vezes um cargo. E vem tentando nos enganar com astúcia, para que nós possamos acreditar que é disso que nós precisamos, quando na realidade o que nós necessitamos é da presença do Deus vivo em nossas vidas. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás hoje ele está se disfarçando para poder roubar o lugar de Deus em nosso coração. Nós precisamos identificar, queridos, esses falsos deuses e colocar a verdade do Senhor, para que possa cair toda essa estrutura maligna que quer nos roubar de Deus. Tudo que possa fluir de nós tem que glorificar, bendizer e ser testemunho para Ele. Amém? A representação do corpo. Mateus 26, 26, eu vou ler para você, não precisa botar, Daniel, ou Gabriel. Diz assim: quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus, diante dos seus discípulos, em um momento de comunhão, estabelece o pão como a representação do seu corpo. Partindo o pão, ele distribui entre os 12 e pede que todos o comam, afirmando que ao fazerem isso, eles estariam se alimentando do próprio Jesus. O pão, ele aparece ao longo da Bíblia em vários momentos. O primeiro momento nós vamos falar dele mais na frente, o primeiro ponto onde aparece o pão na Bíblia. Mas eu quero chamar a sua atenção
mais uma vez, para o povo hebreu saindo do Egito. Quando Moisés conduziu aquele povo, eles passaram de uma forma esplendorosa pelo Mar Vermelho. Deus abriu o mar, separou as águas, e aquele povo hebreu passou pelo mar em pés enxutos, com os pés enxutos pelo mar. Atravessando o mar, o exército de Faraó veio atrás e foi engolido pelas águas, através da mão forte do Senhor. Diga, mão forte do Senhor. E eles foram conduzidos pela mão forte do Senhor, para onde? Foram para o deserto. Um lugar onde não tinha praticamente nada, era areia, areia, areia e areia. Amém? Livres, porém, estavam no deserto. E aquele povo no deserto começou a murmurar, porque no deserto não tinha nada. Foi uma questão de tempo até terminar todas as provisões, tudo aquilo que aquele povo tinha para sobreviver, foi se acabando. E o povo começou a murmurar, e começou a reclamar: ah, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Foi aí que Deus veio e disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se ainda me ama, se ainda andam em minha lei ou não. Isso está lá em Êxodo 16, 3 e 4. Então Deus, na sua infinita misericórdia, vê o povo passando fome. O que é que aquele povo tinha? O que é que a fome é? O que é que a sede é? A fome e a sede são necessidades existenciais. Se aquele povo não comesse, eles iam morrer. Eles precisavam comer, se não comessem, iam todos morrer, todos pereceriam ali. E Deus revela a Moisés que a necessidade existencial que livraria o povo da morte viria do céu. Estava sendo ali anunciado um evento profético, de que aquele que supre as nossas necessidades existenciais, ele viria do céu. Aquele evento estava anunciando a vinda de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, para nos salvar. E aquele evento foi anunciado em forma de pão que caía do céu. João 6, Gabriel, versículo 5. Quero que você acompanhe comigo esse trecho. Aquele povo no deserto, eles viveram ali 40 anos, sabe? E todos os dias o pão vinha, e eles comiam, vinha a porção para todos os dias. E aquele povo comeu e viveu esse tempo todo no deserto. Não lhe faltou o que lhe era necessário para suprir as suas necessidades existenciais. Mas eu quero te remeter dessa passagem do pão que vinha do deserto, agora aqui para João 6. E eu gostaria que você entendesse algo sobre Jesus. Quando Samuel foi ungir Davi, e Samuel viu o filho, o irmão mais velho de Davi, Samuel pensou que aquele seria o rei. Então Deus disse para Samuel: olha, eu não vejo como você vê, eu enxergo o coração. Então toda vez que você vê um diálogo de Jesus com alguém, você pode buscar em Deus e falar: Senhor, o que tu viu no coração dessa pessoa? Amém? Então eu faço muito isso. João 6, versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão tinha a ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia
o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Amém? Então Jesus estava no meio do nada, não tinha onde comprar nada, Jesus estava no meio do nada. Meio do nada, para mim, eu vejo deserto. Aquela multidão foi até aquele nada, até aquele deserto, porque eles foram motivados pelos milagres que Jesus fazia. Jesus fazia os milagres, eles ficaram sabendo dos milagres e iam para lá. E o que é milagre para mim? Milagre para mim é mão forte do Senhor. Amém? E aquela multidão estava faminta. Deserto, mão forte do Senhor e o povo faminto. Vocês estão ligando uma coisa com a outra? Amém? Então o que foi que Jesus fez naquele momento? Jesus tomou os pães que aquele menino tinha, os pães e os peixes. E Jesus, tomando os pães, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. Aquele povo, na multiplicação dos pães, eles comeram, até se fartar, até se empanzinar, e sobraram 12 cestos de migalhas. 12 cestos de migalhas. Aquele povo, na minha visão, eles estavam vivendo ali com Jesus, o mesmo que o povo viveu lá no deserto. Era o mesmo milagre, era o pão aparecendo do nada, era o pão surgindo ali, era Jesus multiplicando os pães e suprindo a necessidade existencial daquelas pessoas. Só que no dia seguinte da multiplicação de pães, o povo, Jesus sai daquele lugar sem que ninguém o veja, e vai para outro lugar, e aquele povo corre todo atrás de Jesus. E quando eles encontram Jesus, lhe disseram, começaram a conversar com Jesus. E aí Jesus começa a falar a respeito dele mesmo. Jesus começa a dizer para aquele povo, dizendo: eu sou o pão da vida. Jesus estava dizendo para aquele povo: eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E sabe o que aquele povo disse? Nos dá um sinal, nos mostra um sinal. Sabe o que eles falaram para Jesus? Eles disseram assim para Jesus: Jesus, lá no deserto, Moisés fez o pão cair do céu, e tu, o que tu fazes? Eles tinham acabado de comer do milagre, e já tinham esquecido. Tinham acabado de se sentar à mesa com o Senhor, e tinham comido, e foram embora. Jesus continuava falando a respeito dele mesmo, para aquele povo: olha, eu sou o pão da vida, vocês não podem comer do pão espiritual de forma natural. E Jesus falou: sabe aquele povo do deserto? Eles fizeram isso, eles comeram de uma forma natural e pereceram depois de 40 anos. Comer o que é espiritual de forma espiritual, o que é natural da forma natural. João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em 1:14 diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus vem como um homem, transpassando o que estava escrito de logos para rema. Jesus, ele é a própria revelação da palavra.
Antes o que apenas víamos escrito, Jesus, quando veio a esse mundo, Ele transforma isso em revelação, porque Jesus cumpriu toda a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas Ele se fez carne e habitou entre nós. E o que eu entendo com isso? Eu entendo que a palavra de Deus é Jesus também. Eu entendo que Jesus, Ele é o pão da vida. E o pão da vida é o corpo de Cristo. Glória a Deus. E assim, toda vez que você se alimenta da palavra, você está comendo o corpo de Cristo. Toda vez que você ouve a palavra de Deus sendo ministrada, você está comendo o pão. Glória a Deus. Vou correr aqui. A representação do sangue. Mateus 26, 27, Gabriel. Mateus 26, 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Jesus deu aquele vinho aos discípulos e disse: este é o meu sangue. E para que nós possamos ceiar com ele até a vinda dele. Um dia eu estava em casa e tinha uma pessoa em casa escutando uma ministração, e aquele pastor que estava ministrando, ele começou a ler um texto. E à medida que ele lia o texto, o Senhor ia ministrando no meu coração. Ele lia o texto e Deus ia ministrando no meu coração. Ele estava lendo a passagem do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos, todos sabem, Nicodemos era um mestre da lei. E Nicodemos chegou para Jesus, perguntou algo, e Jesus parece que responde como se não tivesse nexo do que Nicodemos perguntava e o que Jesus falava. Nicodemos falou assim para Jesus: Rabi, sabemos que é mestre em Israel, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se não estiver com Deus. E aí Jesus chega para Nicodemos e diz: em verdade eu te digo, se não nascer de novo, tu não verás o reino de Deus. Aí Nicodemos não conseguiu enxergar lá na frente e perguntou de novo: mas Rabi, como pode eu, sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus chega e diz para ele que em verdade te asseguro, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E no momento que o pastor, ele lia esse texto, o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração, e ele me lembrou de Moisés, que Moisés, quando estava perto da sua morte, Deus levou Moisés para aquele monte alto, de onde ele via toda a terra de Israel. E Deus falou para Moisés: Moisés, mas você não vai entrar. O povo vai entrar, mas você não vai entrar. E aí eu fui buscando mais fundo na palavra, e perguntando para o Senhor: Senhor, o que tu queres dizer com isso? E o que tu queres dizer com isso? E eu entendo aqui, queridos, dois nascimentos. O primeiro nascimento que Jesus falou para Nicodemos é o nascimento para ter uma visão do reino. E o segundo nascimento é para entrar no reino. Quando Jesus pergunta para Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo: se torne como uma criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida, ela não sabe comer, beber, vestir, andar, falar, não sabe nada. E ela é dependente de quem? Do Pai para tudo. O que Jesus falava para Nicodemos era isso.
Aprenda tudo com o Pai, se torne como uma criança recém-nascida. Porque ele disse isso para Nicodemos? Porque Nicodemos era mestre do Logos, mas não conhecia o Rema, ele não conhecia o Cristo. E quando ele foi ter com o Cristo, ele não foi por fé, ele foi pelo que ele via. Porque ele disse para Jesus: Rabi, sabemos que tu és da parte de Deus, porque se tu não fosse com Deus, você não poderia fazer os milagres que faz. Se ele fosse até Jesus com fé, ele iria dizendo assim: sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não era pelo que via, era pelo que cria. E aquele povo no deserto murmurando mais uma vez até Moisés. Moisés, acabou a água, não tem mais água. E Moisés foi ter com Deus e disse: Senhor, esse povo está para me apedrejar aqui. O que eu vou fazer? E Deus falou: pega teu cajado, reúne o povo e vai até a rocha. Chegando na rocha, você vai ferir a rocha com o seu cajado, e vai fluir a água da rocha. E Moisés fez assim como Deus tinha ordenado. E queridos, quem é a rocha? Jesus. Ele é a rocha. Ferir a rocha. Sabe o que eu entendo em ferir a rocha? É colocar os meus pecados em Jesus. E quando eu firo Jesus pelos meus pecados, a água flui da rocha. O sangue de Jesus flui sobre mim e me lava de todo o pecado. Quando eu confesso o Senhor Jesus, dizendo: sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu estou recebendo o sangue de Jesus sobre mim, e esse sangue me limpa de todo o pecado. O que Jesus dizia para Nicodemos era: Nicodemos, você precisa aceitar Jesus, senão os seus pecados não vão ser perdoados. Você precisa ser lavado por esse sangue. Você precisa nascer de novo pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a água fluiu da rocha, aquele povo bebeu, bebeu, bebeu. Juntou água, guardou, levou consigo. Só que a água acabou. Eles já tinham andado, já estavam em outro lugar. E mais uma vez aquele povo ataca Moisés, dizendo: a água acabou, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer. A água que supre a nossa necessidade existencial parou, acabou, não tem mais. E Moisés mais uma vez busca em Deus. Fala: Senhor, mais uma vez esse povo, o que é que eu faço com eles? Eles querem água, e agora? E Deus chama Moisés e fala: Moisés, pega teu cajado, reúne o povo e vai para a rocha. Vai para a rocha de novo. Só que na segunda vez Deus não falou: fere a rocha. Deus disse: fala com a rocha. Deus estava colocando ali o segundo nascimento. E Moisés, irado com aquele povo, Moisés não fez como Deus tinha feito. Moisés, ele feriu a rocha mais uma vez. E saiu água, querido. E saiu água. Só que Deus tinha dito: fala com a rocha. Sabe qual é o segundo nascimento, querido? Através do relacionamento com Jesus. Ele disse: se relacione com a rocha, fale com ela, e a água vai fluir sobre você.
Quando nós ferimos uma vez Jesus com os nossos pecados, e não precisamos fazer isso de novo. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. E vamos nos relacionar com Ele, e Ele vai jogar o seu sangue sobre nós. Não precisamos mais ferir Ele. Ferimos uma vez, às vezes precisamos nos reconciliar, mas precisamos falar, ter relacionamento com Jesus. Se tivermos relacionamento com Ele, não vamos romper a nossa aliança com Ele. Hebreus 10 fala muito a respeito de crucificar Jesus mais uma vez. E quando Moisés estava ali naquele lugar que tinha ferido a rocha de novo, Deus falou com Moisés: por que você não guardou a minha santidade? Esse povo não entrará na terra prometida. Por que não guardou a santidade de Deus? Vou terminar. Queridos, a mesa é todo lugar de comunhão, todo lugar que você ouve da palavra, todo lugar. A mesa é um lugar de arrependimento, é um lugar de falar com Deus. Onde você ouve a palavra é a mesa. Onde você toma do sangue é a mesa. Todo lugar que há arrependimento e a conversão é uma mesa. Todo lugar que você degusta da palavra de Deus é uma mesa. Agora você está assentado na mesa do Senhor. Quando você está no seu quarto de oração, você está na mesa. Quando você está na célula, você está na mesa. Quando você está lendo a palavra, você está na mesa. A mesa é esse lugar de alimento. Agora, qual é o meu lugar na mesa? Eu preciso encontrar o lugar de filho. Em João 1, eu vou abrir aqui para ser bem rápido, para terminar já. João 1:12. João 1:12, a palavra de Deus diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Quando nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Ele está nos dando um lugar na mesa de filho. Eu lembro que quando eu era criança, na sala da minha casa tinha uma mesa de 6 cadeiras. Sentava numa cabeceira o meu pai, na outra cabeceira o meu irmão mais velho, de um lado a minha mãe e a minha irmã, e do outro eu e meu irmão. O que é que eu entendo, queridos? Deus tem que estar na cabeceira, o Pai, Jesus, o primogênito, na outra, e nós assentados no lugar de filho, recebendo daquilo que Deus tem de melhor para nós. Vou pedir para o Gabriel colocar João 4, versículo 6. E quero que você venha puxando na sua mente o que Jesus viu no coração dessa mulher. Jesus conversando com uma mulher, e o que Jesus viu no coração dessa mulher. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Segura aí, Gabriel. Uma mulher samaritana, ao qual os judeus não se relacionavam com elas, nem com as samaritanas, nem com os samaritanos. Ela vem tirar água, e um judeu, Jesus, pede ela de beber. Jesus, ele viu algo extraordinário no coração daquela mulher. Ele viu que aquela mulher, ela tinha um coração de filha.
Versículo 10, Gabriel. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conhece o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus estava falando para aquela mulher: eu sei que você é filha, eu sei que você tem um coração de filha, eu sei que você tem um coração de filha. E se você tiver uma revelação de quem eu sou, se você aceitar Jesus e souber quem eu sou, você vai ter relacionamento comigo, você vai me pedir, você vai se relacionar comigo, e eu te darei água viva. Sabe o que aconteceu mais à frente desse versículo? Jesus, ele fala para aquela mulher, ela pede dessa, eu quero dessa água, eu quero. Ele fala: vai lá e chama teu marido, traz ele aqui. E aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus: está certo, pois você já teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. E aí ela teve uma revelação de que Jesus era profeta. Ele disse: vejo que tu és profeta. E aí ela revela, ela põe para fora o coração de filho, sabe? Porque aquela mulher, ela não tinha marido, estava exposto que ela não tinha marido, e ela teve uma revelação de que Jesus era profeta. Ela poderia muito bem chegar: tu és profeta, coloca aqui a mão na minha cabeça e ora para que eu ganhe um marido. Eu sei que tu é profeta, coloca a mão na minha cabeça e ora para que eu possa ter um marido. Mas não é isso que o coração de filho faz. Sabe o que o coração de filho faz? Senhor, qual é o lugar certo de adorar? Qual é o lugar certo de adorar? O coração de filho não está preocupado com migalhas. O coração de filho não quer ir para debaixo da mesa. O coração, quem tem o coração de filho, puxa a sua cadeira e senta no lugar que é seu por direito. Filho, é esse o direito que Jesus nos dá para todos aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. É de sentar na mesa. Sabe, queridos, Deus me libertou das drogas. Deus já fez tantas coisas na minha vida. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu uma família maravilhosa. E isso é tremendo. E eu posso falar: uau, como Jesus é grande. Sabe, isso é maravilhoso. Mas a palavra de Deus diz: se esperarmos apenas para esta vida, seremos os mais miseráveis possível. Isso é lindo, mas é o mínimo do que Jesus pode fazer por mim e por você. Lá na glória tem um lugar preparado para você, querido, um lugar de filho. Tem uma linda mesa com um delicioso banquete para que você possa se deliciar. E para além da mesa, o que é além da mesa, Rafael? Além da mesa é o que eu vivo lá fora, com o que eu recebo aqui dentro. Além da mesa é isso, querido. É a forma que eu vivo lá fora com o que eu recebo aqui dentro. O que eu estou recebendo na mesa do Senhor todos os dias. E o que eu estou fazendo com esse alimento lá fora. Judas estava na mesa com Jesus, comia do mesmo prato que Jesus. Mas não teve uma postura de santidade fora da mesa. Não teve uma postura de filho. A palavra de Deus diz que ele estava de olho na sacola das ofertas. Estava olhando para as migalhas. Estava olhando para coisas desse mundo.
Judas andou com Jesus, querido. Comeu no mesmo prato. Essa palavra que nós lemos no início diz: comeu do mesmo prato, mas não teve uma postura além da mesa. Quero convidar o Ministério do Louvor, pedir para você ficar em pé no seu lugar. Eu tive que correr bastante aqui, mas agora eu vi a hora aqui, estou dando glória a Deus. Querido, eu não sei em que lugar você tem se assentado. Eu não sei em que lugar você tem tomado a mesa do Senhor, mas o lugar que Ele preparou para mim e para você é um lugar de filho. De filho. Sabe, queridos, mas nós não podemos chegar perto de Jesus, não podemos nos assentar à mesa com Ele, comer com Ele e sair dali da mesma forma. Precisamos ser mudados, precisamos ser alterados. Sabe, não devemos mais comer desse pão de uma forma natural, mas saber que quando nos alimentamos dessa palavra, quando colocamos Jesus para dentro de nós, isso muda e transforma a nossa vida. Quando colocamos em prática essa palavra e fazemos dela revelação, e fazemos com que Jesus viva através de nós. Querido, você pode ser a revelação de Jesus lá fora. Você pode ser e deve ser a revelação de Jesus além da mesa. Sabe, além da mesa não tem uma pia de roupa suja, não, uma pia de louça suja. Não é isso que há além da mesa. O que há além da mesa é um campo missionário, é um lugar onde você vai expressar transformação de vida, é um lugar onde você vai dizer: Cristo me transformou, Cristo me mudou. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quantos querem se sentar no lugar de filhos? Quantos querem ocupar esse lugar de filho e participar do banquete do Senhor? Quantos querem aproveitar desse banquete? Então não fique nesse lugar, mas saiba que para se assentar no lugar de filho, você precisa ser mudado. Você que quer se assentar nesse lugar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, se assente no lugar de filho. Se assente no lugar de filho essa noite. Se assente no lugar de filho. Será que é pedir demais? Nova fome, nova paixão por ti. Não é o que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado
Sabe por quê, querido? Nós não podemos trazer nada para a mesa. Sabe por quê? Porque a mesa é dele, o sangue é dele, o corpo é dele. A única coisa que eu e você temos de verdade é a fome e a sede, é o livre-arbítrio, o desejo de decidir: eu quero mais, eu quero mais, eu quero comer dessa mesa, eu quero beber dessa mesa. Isso é a única coisa que nós temos, queridos. Todo o resto é dele. A cadeira é dele, mas ele dá o direito de nos assentarmos como filhos. Mas saiba que quando você se assentar nessa cadeira de filho, você não será mais o mesmo. Não será mais o mesmo. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Jesus, por essa palavra. Papai de amor, que nós possamos, todos os dias da nossa vida, nos assentarmos nesse lugar de filho e pegar a nossa porção para aquele dia. Papai de amor, que nós possamos nos relacionar contigo todos os dias. Jesus, nós te pedimos que o que venha sobre nós não seja apenas uma visão do teu reino, que não seja apenas uma simples visão, mas que nós possamos entrar, nos assentar na mesa do banquete com as vestes adequadas e que possamos ceiar contigo todos os dias da nossa vida. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu e os meus irmãos aqui, Jesus, essa noite, sempre assentados como filho. Eu não olhei alguém como eu olho pra ti, e como eu quero a ti, Jesus. Eu não olhei alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, Jesus. Casa comigo, Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa.